Por que os preços do petróleo estão abaixo de $100? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje é a derrocada do petróleo. Nós estamos ainda no meio do conflito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E na semana passada, uma semana atrás, o petróleo chegou a $139 o barril. E desde então ele vem numa sequência de perdas, tanto na Bolsa de Londres, na ICE, quanto na NYMEX nos Estados Unidos. E hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de março, nós temos o petróleo a $95, já abaixo de $100. O que está acontecendo com a commodity, já que o conflito continua acontecendo ainda, não tem sinais de arrefecimento e a commodity é até então entendida pelo mercado como a principal commodity afetada, ela veio aí numa sequência de quedas e de perdas e já estamos a $95. Como de costume, eu vou trazer para vocês dados, então vamos sair um pouquinho do sentimento de mercado, da retórica, do eu acho, e vamos olhar dados, realmente notícias, que é o que está impactando nesse mercado, para nós termos uma visão se é algo realmente consistente, há fundamentos para essa reversão que aconteceu, ou ele é somente uma realização de lucros e uma saída daquele pânico inicial. Nós tivemos algumas notícias interessantes essa semana, desde que os preços chegaram àqueles valores absurdos lá. E desde então são basicamente essas notícias que têm movimentado o mercado. Então já vamos compartilhar a tela e nós vemos aqui as cotações no dia de hoje. Mais um dia com 7 ou 8% de queda, dependendo do vencimento, dependendo da origem, que você olha lá na China, 4%, gás natural caindo. Os principais derivados do petróleo também vêm caindo, que o petróleo Brent, ele já está em $98 e ele chegou numa máxima aqui de mais de $139 o barril. E desde esse dia que foi no dia 7 de março, ou seja, há uma semana atrás exatamente, ele fez essa derrocada de preços e agora trabalhando na faixa de $98 o barril. Como eu já falei em outros vídeos, sabemos que os preços das commodities, a cotação da commodity, ela se movimenta dentro de um tripé de oferta e demanda e há estoques no meio para regular esse mercado. Então vamos justamente no cerne da questão, que é olhar justamente os fundamentos, para nós entendermos e tentarmos ver o que o mercado financeiro está olhando para uma queda de preços da maneira que nós estamos olhando. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês eu sempre comento também que o preço da commodity não é o preço da tela aqui do derivativo. Aquele preço que nós vimos é o preço do contrato futuro negociado na Bolsa Internacional. No mercado físico, nós temos esse elemento aqui que são os diferenciais, ou prêmio, ou bases. No petróleo, nós costumamos chamar de diferenciais. Como a Rússia está sofrendo sanções pesadas, basicamente do mundo todo, apesar dessas sanções não terem atingido o mercado de energia, e esse é um ponto interessante que nós vamos ver já o porquê, os preços do petróleo russo, eles estão com um desconto enorme. Você vê que lá dos Urais, que é uma das principais regiões que embarca petróleo lá na Rússia, o prêmio ele está $30 abaixo da referência do Brent. Então, quando eu trago esse gráfico do prêmio, desde 99, que é quando ele marca, o petróleo russo nunca esteve com um desconto dessa maneira. Para se ter uma ideia do nível de impacto que a guerra está causando nos preços do petróleo russo, ninguém quer tocar em petróleo russo. Mas isso também é, em parte, teoria. Então, nós vemos o prêmio, você vê que a queda de prêmios do petróleo foi maior, inclusive, que a queda dos preços lá em 20 de abril de 2020, quando meia dúzia de contrato foi para preços negativos. Essa dinâmica de você ter no mercado físico um derivativo e mais um diferencial para a formação de preço é um dos elementos que está colocando pressão nos contratos futuros.
Porque em muitos mercados, e o petróleo é um deles, o petróleo ele tem a execução do contrato, a liquidação do contrato de maneira física, e você tem alguns locais que são autorizados a receber esse petróleo. Então, quando o prêmio ele está muito valorizado, como ele esteve lá no meio oeste já, ele chegou a estar acima de 15 dólares o barril, agora ele caiu um pouquinho para 9 dólares, mas vamos supor que esse prêmio esteja na casa ali desses 15 dólares positivos que ele esteve aqui nessa data de, vamos ver exatamente, aqui no dia 4 de março aproximadamente, acima de 15 dólares. Quando nós temos um prêmio de uma commodity em valores muito acima do histórico, commodities que têm liquidação física do seu contrato futuro, eles podem levar o comprador a exigir a liquidação física. E aí ele negocia a commodity da bolsa. Então o prêmio está muito caro, deixa eu ir para a bolsa, por mais que eu alongue a minha compra, e eu vou para retirar o petróleo no local autorizado. E aí eu fujo do prêmio. Em outras situações, eu tenho que negociar com o prêmio, porque realmente quem vai para a entrega física na ponta da venda não vai e liquida financeiramente o contrato. Então, essa dinâmica, ela tem trago uma demanda para a Rússia que até então não tinha. Então, olhando pelo lado da oferta, a oferta lá da Rússia, ela continua existindo ainda. Essa é uma notícia da Reuters de hoje, foi publicada às 7h20 da manhã, que as exportações de petróleo na Rússia pelo porto de Novorossiysk foram revisadas em março. Ainda não foram colocados cancelamentos aqui ainda. Mas o volume embarcado foram de 2,28 milhões de toneladas, enquanto o mercado aguardava 2,16. Então, isso é o que está em line-up para o embarque. Então, está acima do que o mercado esperava. Então, realmente, os negócios continuam acontecendo. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Essa é a plataforma Eiko. A turma sempre me pergunta que plataforma é essa. Eu separei aqui só navios tanker e marquei aqui somente os navios recentes com no máximo 2 dias. E nós vemos que há uma grande quantidade de navios aqui no porto de Novorossiysk. Então, os embarques eles continuam acontecendo. Houve uma queda? Houve. Não tenho como negar que não houve uma queda, mas houve queda. Os embarques continuam acontecendo mesmo com queda. Então, pelo lado da oferta, nós temos um primeiro ponto que é: não houve interrupção nos negócios com a Rússia, apesar das sanções. E nenhuma sanção ainda atingiu o mercado de energia. Outro fator é esse, ó, a Índia considera comprar o petróleo russo com desconto, além de outras commodities também. E ela está sugerindo para a Rússia ela pagar em rúpias e fazer o câmbio direto para rublo. Então, tendo essa aprovação aqui, a Rússia ainda não falou nada, mas há uma chance muito boa dela aceitar. A Índia, que é um dos maiores compradores de petróleo do mundo, ela importa 80% da sua necessidade, ela está disposta a comprar o petróleo russo, fazendo o câmbio direto por causa do desconto. Esse desconto pode chegar aos 30 dólares por barril, ou seja, mais de 30%. Então, se o Brent está a 100 dólares, com o desconto de 30 dólares, a Índia estaria pagando 70 dólares pelo barril, que é o mesmo patamar de preços do primeiro semestre do ano passado. Então, realmente é um reforço pelo lado da demanda no mercado que estaria supostamente, na teoria, com pouca liquidez, mostrando que os negócios continuam acontecendo. E esse tipo de negócio ele vai para o físico, ele não vai para a bolsa. Então você tira volume da bolsa, já que você negocia no físico com um desconto de 30 dólares. Outra notícia foi que há 2 semanas atrás, assim que os Estados Unidos suspenderam as compras do petróleo russo, o Canadá acompanhou, também suspendeu as compras do petróleo russo. O Reino Unido também vai suspender, mas é um processo gradual até o final desse ano, mas que está suspenso Estados Unidos e Canadá. As importações de petróleo cru são pequenas, 1,5% da demanda de ambos os países. Mas 8% do petróleo refinado que os Estados Unidos utiliza, ele vem da Rússia. E isso acaba entrando dentro desse pacote também. Tem um pouquinho de carvão, um pouquinho de gás.
E ali os Estados Unidos, no sábado anterior a esse final de semana, sábado retrasado, ele foi para a Venezuela para tentar negociar a compra de petróleo russo. Então essas negociações estão em andamento, e se as sanções forem levantadas, aqueles 600 mil barris que os Estados Unidos está deixando de comprar da Rússia, ela pode comprar na Venezuela. E a Chevron diz que pode comprar o petróleo venezuelano se os Estados Unidos relaxarem as sanções. Então, teoricamente, é uma nova oferta de petróleo chegando ao mercado, já que a Venezuela poderá ter as sanções levantadas, os Estados Unidos poderão comprar o petróleo venezuelano e o petróleo russo não tem sanção. Então, é mais uma oferta chegando no mercado. Outro ponto agora é que o Lavrov, que é o ministro lá do Putin, ele falou que a Rússia está aprovando agora o ressurgimento ou a ressurreição do acordo de energia nuclear com o Irã. Então ela fala aqui que Moscou agora é a favor que o acordo ele venha à tona o mais rápido possível para que essa oferta chegue no mercado. E ele torce para que os Estados Unidos levantem também as sanções que tem contra Teherã, a capital do Irã. Se realmente há esse levantamento dessas sanções, em 1 mês e meio, 2 meses, nós teríamos mais 1.200.000 barris por dia no mercado. Então é mais uma oferta que chega no mercado nesse momento. Já teríamos a Venezuela, um pouquinho, mas é uma oferta. Já teríamos o Irã também com uma possibilidade de avançar, lembrando que foi a Rússia que na semana passada travou o avanço do acordo. Então agora ela voltou atrás. Outro ponto saiu pelo EIA, o Departamento de Energia lá dos Estados Unidos, o relatório de produtividade de perfuração do shale oil lá nos Estados Unidos, do petróleo lá nos Estados Unidos. E veja que eles preveem um aumento de 8,59 milhões de barris para 708 milhões de barris. Então, um incremento de 180 milhões de barris desse mês para o mês que vem. Então, daqueles 600 mil barris, já caímos para 420 mil barris, que podem ser comprados ainda, em algum momento, uma possibilidade de comprar da Venezuela. Então, pelo lado da oferta, nós já vimos que temos realmente elementos que podem colocar uma pressão nos preços, empurrando ele para baixo. Outro fator a China fez uma proposta para a Arábia Saudita, que é o maior produtor da OPEP, para comprar petróleo sem usar o dólar, comprar petróleo direto em yuan, mais uma tentativa de câmbio direto agora. E qual que foi a notícia pela manhã, hoje ali, 10h42 da manhã, que a Arábia Saudita está considerando aceitar a proposta de negociar em yuan em detrimento do dólar na venda de petróleo para a China. Então, o dólar perdendo força, perdendo a briga, realmente a hegemonia, e isso daqui é interessante porque você deixa de ter um pedágio do câmbio, você fazendo esse câmbio direto. Então, mais uma notícia pelo lado da oferta que você acaba tendo elementos para uma queda de preços, pelo menos no sentimento. E agora, pelo lado da demanda, porque não adianta você cair a oferta, você aumentar a oferta, se a demanda vai aumentar num ritmo maior. Como que está a demanda? Qual que é o principal fato que nós estamos vendo hoje? Primeiro, não tem interrupção com negócios da Rússia. Há uma queda natural, muitos países europeus reduziram as suas compras, Estados Unidos, Canadá reduziram as suas compras, maravilha, nós temos uma retirada da demanda. Agora, outros países como Índia e China, eles estão avançando nas compras de petróleo. O que tem segurado a demanda, então? O primeiro deles é que o Covid voltou aos noticiários. Então, alguns de vocês que estão assistindo o vídeo podem estar dizendo, foi manipulação da China. Pode até ser, mas ela manipulou o físico. O que eu quero dizer com isso? Que ela fechou um dos maiores portos da China, que é o porto de Shenzhen. Então, Shenzhen, talvez a maior província da China, mais de 10% do PIB chinês está concentrado na cidade. Dá para você ter uma ideia do tamanho desse porto aqui por essa imagem.
E foi promovido um bloqueio de 7 dias em toda a cidade por causa do Covid. E começou ontem esse bloqueio, no dia 14. Então, na próxima semana, agora, nós estaremos com uma cidade com mais de 4 milhões de pessoas, uma potência lá na China simplesmente fechada durante 7 dias. Quanto de petróleo que uma cidade como essa acaba consumindo? Então, se a China está manipulando o mercado, ela está manipulando realmente no mercado físico. Agora nós temos trackers de casos de Covid que nós podemos ver se realmente eles estão subindo lá na Ásia. Então, olhando aqui, isso aqui é da Reuters também. Aqui nós vemos um avanço nos últimos dias de casos de Covid. Nós temos os maiores casos aqui reportados agora com a Coreia do Sul, Vietnã, Alemanha e Reino Unido e França. Esses aqui são os números de casos realmente. E o país que tem relatado o maior número de mortes: Estados Unidos, Rússia, Brasil, Hong Kong e Indonésia. Vamos dar uma olhadinha na China. Aqui aonde que eu vi na Ásia, porque aqui nós conseguimos ver a situação da China, já que ele é o grande vetor. Então, nós vemos aqui que houve realmente um aumento muito grande de casos, de novos casos diários, desde o dia, aqui não me fala qual que é o ano, 31 de dezembro, então talvez seja desse último 31 de dezembro aqui. Mas agora, em março, nós tivemos realmente um salto nos casos de Covid. Como eu já mostrei para vocês aqui, a Coreia do Sul está liderando lá os casos. E no mapa, nós vamos ver que antes de ontem, a China estava a 14% do pico. Ontem ela estava a 17%, e nesse momento ela está a 27% do pico, que deve ter sido lá no meio, no começo de 2021. Então, realmente, os casos estão crescendo bastante. Aqui no Vietnã, praticamente no pico, 99% do pico. A Coreia, ela está no pico de casos. A Tailândia está a 2 pontos percentuais de estar no pico. E a Malásia, 91% do pico. E ambos estão crescendo. E é isso que tem impactado hoje nas notícias do petróleo. E é mais um efeito que tem colocado o petróleo realmente em queda. Alessandro, mas é só notícia. Só que nós monitoramos, há consultorias privadas que monitoram realmente o processamento, por mais que agências chinesas possam manipular notícia, tem fatos que não são possíveis monitorar, esconder, desculpa. E aqui notícia, aqui a China, de janeiro a fevereiro, isso há 2 meses atrás, ela teve a maior queda de produção de processamento, de refino de petróleo desde o final de 2020. Então, ela mostra aqui que houve uma queda de 11% no processamento de petróleo, e a China ela está reduzindo a sua atividade industrial realmente, apesar dos dados que saíram hoje. Então, há uma queda. Como que nós podemos realmente sair da especulação e ver se todas essas notícias são reais? Quando nós vamos para ver os embarques marítimos. Então, quando eu pego hoje o tráfego de containers, que é os produtos basicamente manufaturados, as únicas commodities que embarcam por containers, das mais importantes, é o café, que embarca por container, o açúcar branco, não o açúcar contrato número 11 da ICE nos Estados Unidos, mas o açúcar contrato número 5 na Bolsa de Londres. Tem um pouco de cacau que embarca, mas tem um volume muito pequeno. Agora, o grosso das commodities, petróleo, soja, milho, trigo, isso daí não vai por containers. Então, na manufatura, nós vamos ver que o porto de Yantian, que é lá em Shenzhen, aumentou agora, nesse começo do mês de março, o tempo de espera para operação portuária. Isso daqui ele deve ter um salto agora nessa semana, porque o porto ele está realmente fechado. O número de navios que estão aguardando para ancorar é um número pequeno, mas nós vemos realmente que houve uma mudança estrutural com relação aos embarques por container. E os fretes, adivinha o que aconteceu com os fretes de container? Subiu. Olha como que está sazonalmente, esse que é o Freight Baltic Index, sazonalmente aonde que nós estamos com os preços. $9.501 por TEU por container de 20 pés, acima do ano passado, acima de 2020. Não
tem refresco para os índices de containers. O da Europa aqui pelo canal de Suez diminuiu, tem mais um navio encalhado lá, e nós vemos basicamente todos os indicadores de containers em alta. Então, primeiro ponto, container. Vamos ver as commodities granéis líquidas, e aqui nós pegamos os VLCCs, Very Large Crude Carriers, e nós vamos ver que, olha aqui, o Baltic Exchange Dirty Tanker Index, queda. Quando que começou a queda? 7 de março, uma semana atrás. Então, você vê que antes de sair a notícia do lockdown na China, já há uma queda no transporte de petróleo, de derivados líquidos. Olha esse número aqui no acumulativo mensal americana de embarques de petróleo. Olha a queda que teve aqui nesse mês de março em relação aos outros meses. Então, olha aqui, queda. Então, nós estamos vendo realmente, olha aqui, ó, essa é a condição do Brent. Queda, esse é o WTI, queda, já caiu o bunker marítimo. Agora, os indicadores de atividade aqui, ó, VLCC Rotor Rates, queda. Então, há elementos de tráfego que mostram realmente que houve uma queda no movimento marítimo. Isso daqui não tem como manipular, porque ou você embarca ou você não embarca. Olha essa linha roxa aqui, que é o tanker TD3C, ele teve aquela alta lá durante a guerra, e aí ele voltou, caiu e ele continua em queda. Essa aqui já é cargas secas a granel. Global Supply Chain, por sua ideia, também não tem nada a ver. Aqui são todos os índices. Aqui, benchmarks dos VLCC, queda. Então, realmente, há elementos do mercado físico, sendo narrativa, não sendo narrativa, sendo retórica ou não sendo retórica, nós temos elementos que mostram que há fundamentos realmente para a queda do petróleo nesse momento. Essa queda vai perdurar, ele vai voltar para $70, $80 o barril. É cedo para dizer ainda por causa da volatilidade. Um agravamento lá da crise da Ucrânia e da Rússia pode fazer voltar esses petróleos próximo a $140, $150 o barril. Tem potencial para isso, já chegamos a 140. Basicamente, se houver alguma sanção, que é pouco provável, mas se houver uma sanção que proíba os países de comprarem o petróleo russo, esses preços podem subir rapidamente também. A OPEP fez uma alerta que se houver manutenção dessa guerra durante muito tempo, deve ser retirado do mercado em torno de 4 milhões de barris este ano ainda. Isso ainda é um fundamento realmente de alta. E o alerta que eu faço eu vi muitos CIS esse ano se concretizarem. Então, agora com a queda do petróleo, também é a vez de aparecer muitas pessoas dizendo que já sabiam, que o mundo não acabou, que era insustentável preços do petróleo naqueles patamares, aquilo que nós vemos sempre. Mas o fato o petróleo foi a 139, agora ele voltou, tem espaço para mais uma queda. Tecnicamente, nós podemos ir até 91, seria o próximo suporte do petróleo americano agora. Então, tem ainda elementos que podem derrubar esses preços do petróleo ainda mais. Voltar para 80, 70, particularmente, eu acho improvável com este cenário que nós temos hoje. Agora, sai um acordo de paz, cessa-se a guerra, que as coisas começam a voltar à normalidade e faz a manutenção dessas ofertas que viriam ao mercado da Venezuela e do Irã, aí nós temos potencial para o petróleo voltar àqueles patamares naturais de preço, 65, 70, $75 o barril, não seria estranho de ver. Mas enquanto tivermos esse cenário, dificilmente nós veremos preços do petróleo abaixo de $90. Lembrando que isso não é a previsão, é um achismo que dificilmente nós veremos o petróleo a 90 abaixo de 90 com este cenário, mas hoje nós temos elementos que sustentam a quedas até pela retirada do prêmio de risco, prêmio de pânico, vamos chamar assim, pelo início da guerra no dia 24 para o dia 25 de fevereiro. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer e deixe aqui nos comentários o seu feedback, o que você achou, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!